A Palavra de Deus na vida. Hoje, dia 20 de outubro do ano da graça de 2020. Nós vimos, no primeiro aspecto do povo de Deus, nós vimos a criação, a caminhada do ser humano na terra, o pecado. O segundo assunto, nós vimos os patriarcas, que estão todos no livro do Gênesis, e um bom pedaço do livro do Êxodo, os patriarcas. E agora o terceiro ponto que nós vamos ver da história do povo de Deus. Caminhada pelo deserto, 40 anos de caminhada pelo deserto. E a conquista da terra prometida. Do Mar Vermelho, depois que o povo passou pelo meio das águas e viu os egípcios afogados por essas mesmas águas, interessante, né? Porque a água lá no dilúvio salvou Noé e a sua família. Agora, a água aqui no Mar Vermelho salvou Israel e afogou os egípcios. Interessante. Depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, depois dessa maravilha que foi a libertação do Egito, deixaram de ser escravos, eles vão caminhar durante algum tempo, um mês, 2 meses, até a montanha chamada Horebe ou Sinai, chamada Montanha de Deus. Lá no Sinai, com grandes sinais, o Senhor dá os 10 mandamentos e as outras leis. Nós estamos no capítulo 19, 20 do livro do Êxodo. Dá a impressão, para quem lê a Bíblia assim profundamente, que esta caminhada do Mar Vermelho até o Sinai é uma grande peregrinação. O povo de Israel, através das mãos de Moisés, vai ao encontro de Deus da montanha. Vai ao encontro de Deus que os libertou do Egito. Tanto que os 10 mandamentos começam exatamente assim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim. O povo de Israel estava proibido de adorar outros deuses. Somente ao Senhor que eles devem adorar. Com esta manifestação de Deus no Monte Sinai, com os 10 mandamentos, o povo de Israel faz uma aliança com o Senhor. Uma aliança. O que é uma aliança? É um pacto. É um juramento. Um compromisso com Deus. E o que diz o livro do Êxodo no capítulo 24, versículo 7? Diz que Moisés tomou o livro da aliança e leu para o povo. E quando eles ouviram, o povo disse: tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. O povo toma o compromisso, fazem um pacto diante de Deus, uma aliança, eles tomam o compromisso de obedecer a palavra do Senhor. E a partir desse momento, o povo de Israel é o povo da palavra. Por isso que para os judeus, até hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Torá. Torá significa lei, compromisso, obediência. Para eles, para os judeus, são os mais importantes livros da Bíblia, os 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que
onde está toda a legislação e toda a história do povo caminhando pelo deserto. Pois bem, apesar de todos os sinais e maravilhas de Deus, a Bíblia chama o povo de Israel de cabeça dura. Esse povo falhou com o Senhor. Logo depois que receberam os 10 mandamentos, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro lá no deserto. Desobedeceram aos mandamentos do Senhor várias vezes. Murmuraram contra o Senhor. Bastava haver um probleminha qualquer, alguma crise, algum problema, falta d'água, falta de pasto, vontade de comer carne, eles já murmuravam contra o Senhor. Revoltaram-se várias vezes contra Moisés e Deus. Mas assim mesmo o Senhor Deus tratou-os com compaixão e misericórdia, não esquecendo as promessas que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, os pais do povo de Deus. Deus é fiel. Ele prometeu, ele cumpre. Prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, ele vai cumprir. Durante 40 anos, o povo caminhou pelo deserto, preparando-se para entrar na terra prometida. E nesse deserto, apesar das murmurações, da teimosia do povo, da cabeça dura, Deus fez sair água da rocha, do rochedo. Êxodo 17, 6. O povo estava reclamando que estava com sede, não tinha de onde sair tirar água. Deus mandou Moisés, e Moisés bateu no rochedo e saiu água. E acabou com a sede do povo e dos animais. Deus alimentou o povo com maná. Maná, que é uma espécie de resina que caía de noite, o povo recolhia e mastigava, comia, fazia bolo, fazia pão, maná. Isso está no Êxodo capítulo 16. Também o povo quer comer carne, não tinham carne lá no deserto, eles querem comer carne. Então Deus manda codornas em abundância. Êxodo 16, 13. Deus ainda, apesar de tudo, guia o povo durante o dia com uma nuvem. Na frente do povo ia uma nuvem luminosa, uma nuvem. E durante a noite, uma coluna de fogo. Isso está no livro de Números, capítulo 9, versículo 16. E nós vemos as delicadezas de Deus com o seu povo, apesar da teimosia do povo. Aí ele continua fazendo a mesma coisa conosco. E nós também somos um povinho de cabeça dura também, né? Nós todos somos um povo de cabeça dura. Quando o povo pecou e foi mordido por serpentes venenosas, o Senhor mandou fazer uma serpente de bronze e colocar num poste. E quem olhasse para a serpente ficava curado. Não é que a serpente curava a mordida, mas a obediência à palavra de Deus, que mandava olhar para a serpente, por causa dessa obediência à palavra, a pessoa ficava curada. E Jesus vai usar esse texto no Evangelho, e é bonito isso aí, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Isso está lá em João capítulo 3. Jesus foi levantado na cruz como um sinal de salvação para nós. A cruz é um sinal de salvação para nós. Como a serpente de bronze foi um sinal de salvação para os que eram mordidos pela serpente. Chegando perto da terra prometida, Deus entregou nas mãos dos israelitas uma grande porção de terra que era dominada por 2 reis poderosos, Og, rei de Bazã, e Seom, rei dos amorreus. Estas terras ficaram pertencendo a 3 tribos,
a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Essas terras estão além do Jordão. Hoje não fazem mais parte da terra de Israel. Hoje fazem parte do reino da Jordânia. Mas durante muitos séculos pertenceram ao povo de Israel, dessas 3 tribos, Ruben, Gade e Manassés. Moisés, o grande profeta de Deus que tirou o povo do Egito, não entrou na terra prometida. Morreu numa montanha de onde Deus fez ele contemplar toda a terra que Deus ia dar ao povo. Moisés foi o grande libertador, o grande condutor, mas não é ele que vai dar a terra ao povo. É interessante, antes dele subir a montanha, para morrer em cima da montanha, ele passou a sua missão a Josué. Este é quem vai introduzir o povo na terra prometida. É uma coisa muito interessante. A palavra Josué e a palavra Jesus é a mesma palavra em hebraico, Yeshua, o Yoshua, que significa Deus salva. Tanto Josué quanto Jesus significa Deus salva. Quem vai nos introduzir também na terra prometida do céu, quem é? Não é Moisés, é Jesus, o Filho de Deus. Então, também no Antigo Testamento não é Moisés quem vai introduzir o povo na terra, mas é Josué. Josué vai ser o chefe do povo durante a sua vida. No final da sua vida, ele vai reunir o povo na cidade de Siquém, já na Palestina, já a terra já está na mão do povo, e vai fazer o povo renovar a sua aliança com o Senhor Deus de Israel. Josué capítulo 24 é aquele célebre capítulo em que vocês estão acostumados a ver esta frase em muitos lugares, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nesse texto aqui do capítulo 24 que Josué diz ao povo: se vocês querem servir outros deuses, pode servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo então vai dizer: nós também vamos servir ao Senhor. Nem sempre serviram, mas vão prometer. E como sempre, a cabecinha dura faz com que eles não cumpram o que prometem. Agora o povo de Israel não é mais escravo como tinha sido no Egito. Agora o povo não está mais no deserto, sem terra, sem casa. Agora o povo tem uma terra que é sua. Constrói cidades, tem rebanhos, tem parreirais, tem trigais. É um povo estabelecido. Tem um Deus libertador, tem sacerdotes, tem profetas. É chamado a ser fiel ao seu Deus, que nunca larga o seu povo. A lei divina governa este povo que ora é fiel, ora é infiel. O pior pecado do Antigo Testamento é adorar outros deuses de outros povos. Isso que é a idolatria. E o povo cai neste pecado a toda hora. E o povo vai adorar Quemosh, deus de Moabe, vai adorar Milcom, deus de Amon, vai adorar Baal, deus dos cananeus, e assim por diante. Rapidamente o povo esquece do seu Deus que o tirou do Egito e lhe deu uma terra, e vai adorar outros deuses. É a idolatria. É aquilo que a Bíblia chama de povo que é idólatra, que adora outros deuses, que não é fiel ao Deus que os libertou do Egito. É, digamos, o terceiro ponto da história do povo de Deus: deserto e conquista da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.